E aí, minha nobre congregação de analistas da Grand Line. Aqui é o seu narrador de confiança, direto do convés barulhento do Yonta Maria, pronto para uma imersão profunda e detalhada no caótico e revelador rescaldo da Batalha de Dressrosa. Esqueçam um resumo superficial. Hoje, faremos uma autópsia narrativa, explorando as celebrações de uma nação renascida, as conspirações que se movem nas sombras e as novas recompensas que incendiaram o mundo. Sem diálogos, como é nossa sagrada tradição, apenas a mais pura e apaixonada crônica dos fatos. Ah, e se você quiser embarcar ainda mais fundo nessa aventura, que tal se tornar um membro do canal? Além de apoiar diretamente nosso navio, você ainda garante benefícios exclusivos, como conteúdos antecipados, bastidores e aquele selo de respeito nos comentários que só os verdadeiros nakamas têm. Bora zarpar juntos nessa? Nossa história se abre em um mar de euforia. A bordo do navio Yonta Maria, a recém-inaugurada grande frota do Chapéu de Palha estava em plena celebração. A cerveja corria solta, as risadas ecoavam, e as histórias da batalha eram contadas com o exagero típico dos piratas. Era uma festa barulhenta, caótica e genuinamente feliz. Mas em meio a essa explosão de alegria, uma figura se mantinha à parte, um ponto de silêncio em meio ao barulho. Trafalgar Law, o cirurgião da morte, estava de pé no convés, seu olhar perdido no horizonte. O peso de seus próprios planos e de seu passado o isolando da festa. Nico Robin, com sua sensibilidade para as almas atormentadas, se aproximou, não para festejar, mas para sondar. Uma pergunta simples sobre o futuro. Law, fiel à sua natureza espinhosa e seu coração guardado a 7 chaves, apenas se afastou, dispensando-a com uma frieza que falava mais sobre sua própria dor do que sobre qualquer animosidade. Enquanto isso, em Dressrosa, a limpeza começava, mas não era a dos destroços. Nas sombras do palácio reconstruído, agentes da CP0, a mais letal das agências de inteligência do governo mundial, faziam seu balanço. Rob Lucci, com seu pombo no ombro e sua aura de predador, e o sempre desprezível Spandan, recebiam um relatório de Kaku. As notícias eram ruins. O vasto arsenal de armas do submundo, a mercadoria que alimentava as guerras de Doflamingo, havia desaparecido. Roubado. A suspeita principal recaía sobre o exército revolucionário, a única organização com a audácia e a capacidade para tal feito. Lucci, sem demonstrar emoção, apenas deu a ordem para partirem. A caça às armas estava encerrada. Agora, uma nova caça começaria. Mas nas ruas ensolaradas, o povo de Dressrosa vivia o oposto. A atmosfera era de um carnaval sem fim. A princesa Viola e o narrador Gats, agora um herói nacional, dançavam com o povo. Uma celebração da vida e da liberdade redescobertas. Foi então que o rei Riku, com a dignidade de um verdadeiro líder, fez um anúncio que mudaria a sociedade de Dressrosa para sempre. Ele revelou a existência do reino Tontapa, apresentando oficialmente o rei Gancho e a princesa Mancherry aos seus súditos humanos. A reação foi de puro encanto. Os pequenos e valentes anões foram recebidos como irmãos, e uma nova era de coexistência começou, com humanos e anões se misturando nas ruas e reconstruindo a nação juntos. Em um gesto de gratidão eterna, os anões, liderados por Léo, iniciaram a construção de estátuas monumentais em homenagem aos seus salvadores. O gladiador, Lucy, o herói de uma perna só Kyros e, claro, o ser divino que os libertou, o deus Usopp. O rei Riku, com o olhar já voltado para os desafios políticos do futuro, e a iminente Levely, se preparava para um jantar em família com Viola, Kyros e Rebecca. A primeira refeição em paz em uma década. Longe das celebrações, em águas turbulentas, um comboio de 4 navios de guerra da marinha, uma fortaleza flutuante, cortava uma tempestade violenta. A bordo, uma conversa tranquila acontecia em meio ao caos. O almirante Fujitora, com sua calma cega, compartilhava uma refeição com o ex-almirante de frota Sengoku. Fujitora reafirmou sua decisão. Devido à sua falha autoimposta em capturar Luffy e Law, ele se exilaria, recusando-se a pisar em qualquer base da marinha até que os capturasse. Sengoku, com a praticidade de quem já viu de tudo, argumentou que uma simples desculpa ao cabeça quente do almirante de frota Sakazuki resolveria tudo. Mas a honra de Fujitora era uma rocha inabalável. Ele não se curvaria. Nos porões do navio, em uma cela escura, outra conversa, muito mais sinistra, se desenrolava. Don Quixote do Flamingo, acorrentado mas com o espírito indomado, ria para a vice-almirante Tsuru. Com sarcasmo, ele lamentava que Fujitora não tivesse sido mais cooperativo, o que teria mantido sua ordem artificial intacta. Tsuru, com sua sabedoria serena, apenas o aconselhou a aceitar sua derrota. Mas, astuta, ela o provocou a falar sobre as consequências dessa derrota para o mundo. E do Flamingo, o mestre das marionetes, se transformou em um profeta do caos. Uma gargalhada maníaca ecoou pela cela, suas correntes chacoalhando como uma trilha sonora para o fim do mundo. Ele discursou sobre o delicado equilíbrio de poder, sobre o trono vazio deixado por Barba Branca, e como sua própria queda agora criaria um novo vácuo, uma nova ferida aberta, que levaria os predadores a uma guerra total. Quem vai ficar contra quem? Quem vai trair quem? Zrenia, ele gritava. Os imperadores, os corsários, a marinha, os revolucionários. A maior batalha pelo trono da história estava prestes a começar. E então, com a voz carregada de um presságio terrível, ele se perguntou quando a misteriosa e temida família do D finalmente revelaria toda a sua força na tempestade que se aproximava. Sua agitação fez com que os guardas se aproximassem, mas Tsuru, querendo ouvir mais, os deteve.
Doflamingo, então, gritou sua mensagem final, um aviso para os deuses intocáveis de Marijoa. Digam aos dragões celestiais que eles serão arrastados para baixo de seus tronos. Naquele exato momento, um raio atingiu um dos navios do comboio. E nas sombras da tempestade, um navio pirata observava. Seu vigia relatou ao capitão, o temível Jack, uma das calamidades de Kaido, que a missão de resgate era suicida. Mas Jack, a personificação da teimosia brutal, não se importava. Ele atacaria. De volta aos chapéus de palha, eles experimentaram um choque cultural de um tipo diferente ao verem pela primeira vez o navio de Bartolomeu, o Going Luffy Senpai. A embarcação era menos um navio e mais um altar flutuante, um monumento à sua idolatria. A carranca era uma estátua glorificada de Luffy. A lateral do navio exibia uma réplica gigante e comovente da cabeça do Going Merry. A popa era adornada com uma figura de Chopper. E, em um toque de detalhismo obsessivo, havia até um bosque de laranjeiras em homenagem a Nami. Frank, como carpinteiro, não pôde deixar de admirar a qualidade da construção. Um elogio que quase fez a tripulação do Barto Clube ter um ataque cardíaco de felicidade. Bartolomeu, chorando de emoção, mostrou-lhe seu tesouro mais precioso. Um pedaço do vivre card de Luffy. Um presente de Sabo. Um rápido flashback nos lembrou de Luffy, no convés do Yonta Maria, distribuindo pedaços daquele papel mágico para Bellamy e para os líderes de sua nova grande frota. Um laço de vida que os conectaria através dos mares. Preocupados com Sanji, Nami, Chopper e Brook, de quem não tinham notícias desde que fugiram da Big Mom, eles pediram a Bartolomeu para zarpar imediatamente para Azul. Foi quando Zoro, lendo um jornal, percebeu que suas recompensas haviam subido. Bartolomeu, mais empolgado que todos, os arrastou para sua cabine para a grande revelação. A cabine de Bartolomeu era um museu. Paredes cobertas com autógrafos dos chapéus de palha. E, em destaque, os novos cartazes de procurado. A revelação foi uma montanha-russa de emoções. Usopp, seu alter ego, Sogeking, foi aposentado. Seu rosto real agora estampava um cartaz com a impressionante recompensa de 200 milhões de berries. A notícia encheu Usopp de pânico e orgulho, mas deixou Frank com apenas 94 milhões em um estado de fúria competitiva. Sanji, para seu imenso alívio, a foto em seu cartaz finalmente era seu rosto real, não o desenho grotesco de antes. Zoro, o caçador de piratas agora tinha 320 milhões de berries sobre sua cabeça. Uma ascensão à altura de seu papel como vice-capitão não oficial e espadachim aterrorizante, capaz de dividir montanhas e silenciar gigantes. Luffy, o homem que havia derrotado Doflamingo, libertado um reino inteiro e declarado guerra indireta ao governo mundial, agora carregava uma recompensa de 500 milhões de berries. Meio bilhão. Um número que ecoava como trovão nos salões do poder. Um aviso claro de que o mundo estava mudando. E rápido. Aliados. Bartolomeu informou que todos os principais aliados na batalha, como ele próprio e Cavendish, também receberam um aumento uniforme de 50 milhões em suas recompensas. Law, sua recompensa disparou para 500 milhões. A anomalia, Only Alive. No meio da comemoração, algo estranho foi notado. No cartaz de Sanji, abaixo de sua foto e recompensa, havia uma instrução sem precedentes. Apenas vivo. Ele não deveria ser morto, apenas capturado. A revelação caiu como uma bomba, enchendo o ar de perguntas e uma preocupação súbita e profunda. Por que o governo mundial queria Sanji vivo, especificamente? Que segredo seu passado escondia? Enquanto o mistério sobre Sanji pairava no ar, em outro lugar, um pirata chamado Bill comia carvão, seu corpo brilhando em vermelho, um presságio de um novo inimigo. O mundo estava em chamas, e os chapéus de palha, com seus novos e enormes valores sobre suas cabeças, estavam no epicentro do incêndio, navegando em direção a um futuro ainda mais incerto e perigoso. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.